Fala, Marechal! Hoje eu estou aqui com meu amigo de infância, uma pessoa muito querida que eu sou muito fã, que é o Wender Vizintim. É isso aí. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Navarro, por vir aqui na empresa. Vai ser excelente papo aqui, uma honra para mim também. Wender, você começou a sua vida, você veio de Penha do Capim com a sua família, de Minas Gerais mesmo, né? Penha do Capim, você veio morar... de Aimorés, né? Aimorés. Aí você veio morar em Marechal Floriano, né, cara? Exatamente. E o que você lembra aí de bom lá de Marechal Floriano na sua infância? Cara, ali que eu criei raízes, né? Eu me considero, apesar de ter nascido em Minas Gerais, eu me considero capixaba. Agora eu tô voltando a ficar em dúvida, porque já tô voltando pra cá, já tem muito tempo que eu tô aqui. O sotaque voltou? Começa a pegar um pouquinho o sotaque ali, mas eu fui muito feliz em Marechal Floriano, fiz amigos aí de décadas, né? E assim, é um lugar maravilhoso, tranquilo, um clima agradabilíssimo, é uma cidade que eu tenho um amor imenso, tanto que eu vou muito lá desde... Saí de lá tem mais de 10 anos, mas ainda assim eu tô sempre voltando várias vezes ao ano para visitar amigos, familiares. A paixão minha é aquele lugar lá. E eu lembro de quando a gente era criança, que a gente brincava muito, né? Solto na rua, sem medo de nada. Praticava muitos esportes, né? 5, 6 esportes ao mesmo tempo. Eu acho que isso também proporcionou, né? Com que hoje tivesse um perfil um pouco mais resiliente e aprendesse, né, a lidar com frustrações, derrotas, vitórias. O esporte me trouxe isso também. A gente andou de skate muito, hein, Wender? Muitos anos. Cara, rapaz, eu lembro muito bem, Wender, que você, né, era uma pessoa assim, cara, que independente do que acontecia, você sempre estava com um sorriso no rosto e vontade de melhorar de vida. Né? Eu lembro que você, poxa, a gente tinha, 12 anos de idade, você já estava vendendo picolé, né, cara? Já vendia picolé, já tinha um tempinho. Como é que foi essa história aí, velho? Cara, eu sempre fui inquieto e sempre quis ter as coisas. É uma característica minha, eu sempre quis ter um pouco mais, né? E eu não gostava de ficar dentro de casa. Então eu vi um dia, passou uma criança vendendo picolé e eu falei, legal, por que não? Eu usei isso inicialmente para poder sair de casa. Vou fazer alguma coisa para sair de casa, mas também porque eu queria ter as coisas, né? Então eu queria comprar uma balinha, um chicletinho, comprar um salgadinho na escola. E minha família é muito simples, não podia oferecer, mas foi um momento maravilhoso e ainda bem, né, que tive aquele sinal para começar, né? Então não fiquei reclamando. Eu fui trabalhar. Depois disso aí, você teve a oportunidade de começar a vender churrasquinho, né? Foi. Porque eu já estava ficando um pouco mais velho e uma pessoa me ofereceu, né, para poder cuidar da churrasqueira na frente de um bar, né, que tinha ali na rua do Emílio Oscar. E eu peguei, fiquei ali um tempinho, não me engano se foi 1 ano, 2 anos, e fiquei ali até assinar carteira. Nesse aí eu tinha 14, 15 anos de idade. Isso aí. Eu lembro, cara, ali quem era o fórum na época, ele era na frente desse bar, né? Hoje é o bar do Bueno, ali do lado da Câmara Municipal. Mas eu precisava de uma renda maior, né? E eu decidi trocar de turno na escola, então com 15 anos eu comecei a estudar à noite, né? No primeiro ano, noturno, e eu precisava trabalhar. Ali eu arrumei 2 estágios, inclusive, compartilhei um estágio com o Navarro, na Câmara dos Vereadores de Marechal, e peguei um outro estágio também, se eu não me engano foi lá na escola Vitório Bravinho, em Araguaia. E foi assim até meus 16 anos, que aí eu fui realmente trabalhar lá no lanchonete do Orly, na rodoviária. Olha já só, como atendente, cara, na lanchonete. Verdade, cara. Rapaz, eu tava me esquecendo disso, Wender. Eu lembro, cara, que eu tava levantando, tô jurando pra você, cara, ali, eu tô vendo aquela imagem. Eu tava levantando pra tomar café, velho. Você já tava vindo de bicicletinha, o Wender morava lá no Santa Rita. E tava vindo de bicicletinha já, cara. Cedo, já 6 horas pra da manhã. Ir pra lanchonete, cara. Exatamente. Lá começava às 6 horas da manhã. E eu ralava ali até umas 17 horas, mais ou menos. Aí eu ia pra casa correndo, tomava banho, ia pra escola e estudava, né? Eu gostava muito de estudar, sempre gostei de estudar. E ainda dava conta ainda de tirar boas notas, de aprender bastante coisa lá. E depois da lanchonete ali do Orly, aí você foi trabalhar com seguros? Lá na Correta Seguros, lá com o Luiz Carlos, com o Júnior, né, o irmão dele. Fiquei ali um tempinho, né, aprendendo sobre corretagem. Aí eu comecei a entender um pouquinho do que é trabalhar para alguém no escritório. Né? Então assim, aprendi o máximo que eu pude ali. E eu fiquei ali até minha família se mudar para Itália, né? E eu acompanhei eles. Isso eu ainda tinha 17 anos e ia fazer 18 anos. Porque eu cheguei lá num sábado,
E numa quarta-feira eu já comecei a trabalhar com meu pai de ajudante de pedreiro. Caraca, irmão. E aí, você ficou lá quanto tempo, Bruno? Quase 2 anos. Quase dois anos, né, cara? E aí você trabalhando com seu pai lá de ajudante de pedreiro nesse tempo todo? Ou você Não, na verdade não. Estourou a crise do subprime, né? Onde o Lehman Brothers quebrou, se eu não me engano foi no finalzinho de 2008. E todas as obras pararam. Nossa, irmão. E naturalmente quem é estrangeiro, né? Como eu era estrangeiro lá, é cortado. Então eu fui cortado do trabalho, não tinha trabalho mais. E eu fiquei 40 e poucos dias, se eu não me engano, desempregado, até que a minha irmã, ela trabalhava num café lá, e ela conseguiu um emprego para mim, com o Enzo Bastoni, um italiano super gente boa, tanto que eu fiz muita amizade com o filho dele, o Mário, amigo meu pra caramba, e eu trabalhei nesse café como barista por 2 a 3 meses, se eu não me engano, até estancar um pouquinho aquela crise econômica e financeira ali que tinha se instalado, né? Aí eu voltei pro canteiro de obras, e eu fiquei ali até eu decidi que eu não queria mais, que eu queria vir pro Brasil, empreender aqui e estudar aqui. E aí você depois já foi pro shopping trabalhar como vendedor, né? Na Adidas? Foi, cara. Essa história do shopping ela é engraçada porque eu era muito tímido. Apesar de gostar de vender, eu era muito tímido. Mentira. Eu me sentia muito tímido, bastante fechado. E eu fiquei um tempão sem emprego, né? Eu falei, nossa, e agora o que eu vou fazer? E eu fui pro shopping. Peguei uma pastinha, coloquei 17 currículos e fui pro shopping. Não consegui entregar currículo para ninguém, vergonha. Fiquei parado, falei, nossa, você não tem coragem de entrar na loja e entregar o currículo. Fui embora sem entregar para ninguém. Irmão, eu lembro, velho, uma vez que eu tava com você, cara, que a gente entrou na loja não lembro se era C&A, Riachuelo. Foi. Acabamos encontrando alguém conhecido ali de Marechal, por acaso, aí você entregou o currículo lá e tal. Criei coragem e deixei meus currículos lá. Mas no outro dia, o moral da história foi chamado para trabalhar em 7 lojas, né? Coisa boa, hein, cara. E aí você foi trabalhar na Adidas. Foi na Adidas. Na Adidas, e eu lembro disso como um marco na sua vida, cara, que eu lembro que você estava numa situação assim que estava complicada do ponto de vista talvez um pouco financeiro, né? Foi. Pelo fato de você ter ido morar em Vitória, seus pais ainda estavam na Itália e tal, não tinha, né, ninguém para te dar um apoio, entendeu? Não, e aí do nada, cara, você pegou aquela oportunidade na Adidas e ficou como vendedor do mês durante vários meses seguidos. Todos os meses, né? Na verdade, eu esperei muito por aquela oportunidade. Entrei como vendedor e fui vender. Vim aqui para trabalhar, estou precisando de grana e eu comecei a vender e me encontrei para valer, de verdade, já atendendo um público maior. E graças a Deus eu fui o ponta, né, o primeiro vendedor ali, todos os meses que eu estive lá. Até eu perceber que faltava uma organização naquela loja. Me veio alguma frustração porque eu sabia que eu poderia ter uma performance melhor, né? Só que a gestão naquele momento, o clima organizacional terrível. E eu falei, olha, conversando com uma menina no café, lá no shopping, eu falei com ela que não estava legal porque estava muito bagunçado. E ela falou assim, olha, eu conheço alguém que talvez vá gostar de você como vendedor. Foi aí que ela me apresentou, né, ao gerente da Brooksfield, do Shopping Vitória. Fiz entrevista, passei e aí começou a nova jornada. Cara, você falou Brooksfield. Para quem não conhece, a Brooksfield é aquela loja que tem nos shoppings, né? Que ela vende terno, né? Vende roupas mais sociais e tal, né? Roupa social. Você lembra que você foi engraxate, cara? É verdade, quebrei, viu? Minha primeira falência foi como engraxate, não fiz o plano de negócio corretamente. Em vez de eu começar pequenininho, né, e testando, fazer o produto mínimo viável, eu já fiz um trono para o cara acertar ali. Gastei quase um salário mínimo da época para poder fazer esse trono lá e não foi cliente nenhum. Já estava fazendo essa transição de poucas pessoas usando sapato. 3 dias. Depois virou um criado mudo lá em casa. E aí, como é que foi essa época lá na Brooksfield, né, que você teve a oportunidade de ir lá? Eu lembro que você chegou já na sua entrevista, você contando pra gente, é claro, né, que eu não estive lá, mas eu lembro que você contando assim que você não foi agressivo no ponto de se achar, mas sim de se valorizar. Fala bem assim, se você me dá uma oportunidade, eu vou entregar resultado. Foi exatamente, isso foi uma conversa franca, né? Eu demonstrei minha paixão por vendas ali logo de início. Falei, olha, eu nunca vesti roupa social. Me assusta olhar os preços da vitrine, mas eu sei vender e eu quero vender melhor. E eu também queria ganhar mais, né? Eu queria mudar de vida, melhorar, né? Me propus ali a realmente honrar a empresa, né? Vestir a camisa ali, ir pra cima, me deram a oportunidade e eu cheguei de sola mesmo. Fizeram até
aquela trollagem, né, com o novato, porque era uma empresa bastante tradicional. Então tinha padrões de vestimenta, de comportamento, né, tinha que fazer barba todos os dias e nunca se usava camisas de tons muito fortes. Eu não sabia disso, porque talvez o onboarding, que hoje para nós aqui é um termo mais comum, né? Essa integração do novo colaborador, a gente preza muito aqui na empresa por isso, onde a gente apresenta para ele inúmeros documentos, apresenta a empresa, fala sobre cultura, etc. Naquela época eu não tive isso. E não me falaram sobre tons de camisa. Eu não sabia nada, fui na Renner e comprei uma camisa vermelha e outra amarela. Eita! Quando eu entrei na loja, os veteranos todos começaram a gargalhar de mim, no meu primeiro dia de trabalho. Puxa vida! Só que aí tinha uma supervisora lá, que ela era bastante solista, mais das antigas, ela já chamou a atenção de todo mundo na tora, falou assim, não, fica tranquilo aqui, você vai lá trocar, pode ir lá trocar, se não tiver outro, não tem problema não, você volta amanhã com outra. Eu lembro disso até hoje. Eu fui lá, troquei, coloquei a camisa, uma branca, uma azul clarinha, né, e comecei a vender, e ali eu aprendi mais ainda sobre vendas, porque o pessoal lá é muito bom, lá tem uma cultura de venda muito agressiva, é nível de empresa que realmente está na cultura vender, né? Aquilo ali ficou mais incrustado em mim. Assim, eu tive uma aula de vendas lá por bastante tempo. Meu primeiro mentor de fato foi lá na Brooksfield sobre comportamento. Eu comecei a aprender um pouquinho sobre liderança lá, foi com o Alfeu Ribeiro. E, cara, cresci bastante, aprendi muito ali. Minha vida começou a melhorar porque minha renda começou a aumentar também. Então, já ganhava mais do que meu pai, por exemplo, naquela época. Comprei meu primeiro carro também, foi lá, foi bem legal. E virei gerente de loja, né? Um pouquinho tempo, 1 ano e meio, se eu não me engano. Eu fui o gerente, se eu não me engano, pelo que me falaram, né? É o mais novo do Brasil, eram 240 lojas, mas eu tinha 21 anos, 22 anos, me tornei gerente de vendas. Cara, você lembra da história? Como é que você virou gerente? Eu lembro. Eu lembro disso, cara, que eu chego até a me arrepiar agora lembrando. Porque, rapaz, eu não acreditei, velho, quando você falou comigo. Cara, eu sempre trabalhei bastante e eu sempre gostei de mostrar meu trabalho, né? E nessa loja do shopping, eu chegava com 1 hora de antecedência, eu era o último a sair da loja, eu ajudava a fechar. Não era nem cliente meu que estava lá, mas eu ficava até o último cliente ir embora. E eu cuidava da minha seção, cuidava da outra seção, ligava para cliente, recebia todo mundo. Então, quando surgiu a oportunidade, né, de abrir uma nova loja no shopping do mesmo grupo, fizeram um concurso, vamos dizer assim, né? Teve uma disputa para ver quem seria escolhido. E eu e mais 3 nos candidatamos, e a gente também estava qualificado até então, né? E qual que era o desafio, né? Ajudar a montar a loja. Então foi feita a obra, colocaram toda a parte de mobília, né? Tudo sob medida. Só que onde fica a roupa, como é que dobra, como é que prepara, a montagem mesmo de produtos, né? Cara, e chamou a gente para poder ajudar. Mas a equipe nova, né, que iria trabalhar lá, e alguns diretores de São Paulo que foram para Vitória, e eu fui, cara. Montamos a loja inteira, toda arrumadinha, pronta para inaugurar em 2 dias e meio. Uma loja enorme, muito grande. E eu liderando a galera, ensinando como que fazia, trabalhando pra caramba, escolhendo onde ia ficar as coisas, exposição, cuidando do visual e merchandising também, cuidando da vitrine, coisa que eu já tinha aprendido, já um pouquinho de montagem de vitrine. E na hora de escolher o gerente, eu não fui escolhido, porque eu acho que era muito novo na época. Escolheram uma pessoa que eu tinha 20, se eu não me engano, 21, 22, e escolheram um cara de 35 anos de idade, porque ele era mais velho que eu, e aquilo eu fiquei revoltado, né? Aceitei calado, mas eu não fiquei muito feliz com aquilo, e eu cheguei para o supervisor do Espírito Santo, que estava lá alguns dias depois, e falei, ó, não tá legal. Por quê? Porque a vaga era para ser minha. Explica melhor avião, que é um apelido para vendedor bom, né? Porque, ó, eu sou o primeiro a chegar, eu sou o último a sair, eu estou sempre entre os primeiros vendedores, eu estou defendendo a empresa de toda forma possível, eu nunca reclamei de nada, nunca reclamo da empresa. Quem mais trabalhou na montagem da loja fui eu, quem deu sangue lá, quem ensinou a galera fui eu, quem tinha o melhor relacionamento com a galera era eu. E por que não me escolheu? Aí eu fiquei triste pra caramba, lá, chorei de raiva. Aí passou um pouquinho, ligaram pro dono da empresa, em São Paulo, ele pegou um avião particular e foi lá no Espírito Santo ver o que estava acontecendo. Foi aí que a gente conversou, num café, assim, eu tremia de nervoso, só que ele perguntou por quê, eu falei para ele as coisas certinhas, e no outro dia me subiram para a gerência dessa loja. E eu fiquei lá até
pedir demissão e vir para Belo Horizonte, ser sócio, né, de um familiar aqui, uma distribuidora de material hospitalar. Cara, você era uma pessoa totalmente comum, que tinha vontade de crescer na vida e por conta disso você saiu, vamos dizer assim, da sua zona de conforto, começou a vender picolé, começou a vender churrasquinho, vendeu seguro, trabalhou de ajudante de pedreiro, trabalhou como vendedor, entendeu, em lojas de calçado, lojas de produtos de uma qualidade mais elevada, virou gerente. E aí, cara, você viu uma oportunidade de começar um negócio. Antes você estava trabalhando realmente como, vamos dizer assim, CLT e tal. Você adquiriu uma bagagem muito grande na sua vida e aí você sentiu que alguma coisa estava chamando para você para um desafio maior e aí você começou a querer empreender. Exatamente. Eu queria algo a mais, né? E eu pensei, eu vendo, ter um salário X, mas eu comecei a me perguntar, né? Quanto que custa isso versus o valor que está sendo vendido? E se eu tivesse uma empresa com outros vendedores como eu lá sendo funcionários meus? E haveria ali uma multiplicação. E eu queria fazer algo a mais também. E eu estava juntando dinheiro, né? Eu lembro que eu li alguns livros, como Axiomas de Zurique, eu li Pai Rico, Pai Pobre, eu li Geração de Valor. Então eu comecei a aprender um pouquinho sobre dinheiro. Lá na Itália eu investi na Bolsa de Valores, eu estudei um pouquinho sobre isso e eu juntei uma grana, né? Então eu comecei a juntar a graninha. Na primeira oportunidade que eu tive ali, eu aceitei, né? Que foi me tornar sócio minoritário, né? Um valorzinho, um percentual pequeno de uma empresa aqui em Belo Horizonte. E eu fechei tudo, pedi demissão, saí pelas portas da frente, né? Vamos dizer assim, bem amigavelmente. E vim para Belo Horizonte experimentar ali, sem saber nada, viu, gente? Porque ser gerente de loja, de venda, você só aprende venda e mais nada. E uma empresa vai muito além de venda. E como é que foi esse processo? Você sentiu capaz de começar realmente a tocar um negócio? Não, né? Era só a cara e a coragem. eu falei assim, vou lá e ver como é que é, porque eu não tinha faculdade, né? Eu era vendedor de loja, gerente de loja, mas gerente de loja era focado em vender, somente vender. Então não tinha administração, não tinha nada sobre processo. Eu não sabia o que fazer. Eu vim para Belo Horizonte na intenção de aprender mesmo, né? E me desenvolver como empresário. Cara, e como é que você se preparou então nessa jornada? Você se preparou, na verdade, durante ela. Vivendo ela, você se preparou. Você não teve uma... Claro que você, na parte de vendas, você dominava com certeza muito bem, porque o processo de vendas eu acho que acaba sendo, né, um pouco só distinto dependendo do ramo. Né? Se você vende para empresa ou você vende para consumidor final, né? Também não sei dizer com propriedade sobre isso. Aí que a maioria das pessoas às vezes comete a maior falha, né? Porque gosta de um produto ou porque gosta de vender, que acha que vai ter sucesso como empresário, e não é assim que funciona. Eu errei nisso também. Então foi depois de alguns tropeços ali que eu comecei aí sim me preparar. Quando eu me tornei sócio a primeira vez, eu não tinha preparação nenhuma. Eu até busquei, né, nessa sociedade, nessa distribuidora de material hospitalar, e não tive, né, treinamento nenhum. Decidi sair e montei minha primeira empresa solo, sem saber nada, nenhum tipo de conceito de ponto de equilíbrio, sem saber o que é margem, sem saber sobre impostos, não sabia nada. O resultado, minha primeira quebra. Então, eu quebrei essa minha primeira empresa solo mesmo, de material de limpeza. Eu trabalhava com licitações e justamente eu quebrei essa empresa naquela época do governo Dilma, né? 2015, que os órgãos não estavam pagando. E por isso eu não tinha fluxo de caixa, não tinha capital de giro, então meu fluxo de caixa ficou totalmente comprometido. E eu comecei a receber protesto e me endividei e quebrei a empresa. Aquilo ali foi um momento para mim bastante disruptivo, né? Onde eu pensei, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Tá tudo errado, não é assim que vai fazer. Mas, lembra que eu falei que eu saí da loja pelas portas da frente? Eu lembrei do que eu tinha feito lá. E num dia eu fiz uma ligação para a Vitória, falei, cara, deu errado aqui, fiz tudo errado, eu estou precisando trabalhar. Será que vocês podem me ajudar? Meio desesperado, né? E esse gerente dessa loja em Vitória fez contato com um supervisor daqui de Belo Horizonte. No mesmo
dia, me chamaram para entrevista, eu fui fazer entrevista, fui contratado de novo, graças a Deus. Então, uma semana depois, eu já estava de volta ao shopping, morando aqui em Belo Horizonte. E ali eu trabalhei, né, por um longo tempo. Eu não fechei a empresa, eu vou dizer que o negócio quebrou. E eu comecei a adaptar um pouquinho a vender produtos para escolas, porque nas escolas não tinha inadimplência. Lembra que eu falei no início? Cuidado com a inadimplência? Eu quebrei por inadimplência. Não tinha noção de fluxo de caixa, de capital de giro e quebrei. Mas vendendo para as escolas, quando eu comecei ali, foi em paralelo com esse trabalho no shopping aqui. Então eu trabalhava de 8 da manhã até 14 horas, né, logo depois do almoço, nessa minha empresinha, que era na minha sala, eu morava na kitnet, aqui, mais a minha esposa. E eu comecei a entender e vender para a escola, onde eu recebia à vista. E trabalhava no shopping à tarde. Então eu trabalhava de 8 da manhã até 10, 10 e meia da noite, vinha dormir no outro dia a mesma coisa. E aí um ano, graças a Deus, eu paguei todos os débitos que a gente tinha, que eu contraí, né, naquela falência. Como dizem por aí, é verdade, no Brasil você não quebra zerado, você quebra se endividando mesmo, você fica no negativo. E comigo não foi diferente, foi uma dívida grande, mas eu ralei muito naquele ano ali, o ano de novembro de 2015 até novembro de 2016. Eu paguei a dívida todinho. Na época foi um valor considerável, bem considerável, né? Hoje tem pessoas que ainda não conseguiram poupar o tanto que eu tinha de dívida e eu paguei em um ano. Ralando muito aqui em Belo Horizonte. Eu paguei, o que aconteceu logo depois? Paguei a dívida, sobrou um dinheiro, pedi demissão de novo. Vou empreender. Então, vou de novo. Vou empreender. Não me cansei, vou mais uma vez. Aí eu pedi demissão, por quê? Naquele momento ali já tinha encaixado, aí já estava com um negócio que tinha um lucro recorrente. Aí eu comecei de fato a opa, vou aprender agora para valer, eu não quero cometer os mesmos erros de antes. E eu pedi demissão e comecei a trabalhar com escola, vendendo pra caramba, até começar aquele monte de greve que tivemos aqui em Minas. Abri o Facebook e vi uma propaganda de um curso online, como vender pela internet. Fiz esse curso, né, aprendi, levei ele a fundo mesmo, fiz um curso online e comecei a testar todas os macetes, todos os ensinamentos lá à risca. Experimentei diversos produtos, errei um monte, mas é assim que funciona, né, até você encontrar aquele produto que vai encaixar bem. E aí ainda mexendo com a escola. Até que um dia eu testei um produto que era um bebedouro industrial. Falei, bacana, tem um preço bom, tinha pouca gente vendendo. Em paralelo com esse produto eu tinha mais outros 20, 30 que eu testava. Então a pergunta, né, que muita gente me faz: por que bebedouro? A explicação é pesquisa de mercado. Eu pesquisei inúmeros produtos e fui testá-los, ver as dificuldades, ver quem era concorrente. Isso eu já estava estudando sobre mercado. Eu não tenho faculdade, mas sou curioso pra caramba. E eu fui testando diversos produtos, só que esse se destacou. Olha só, irmão. E eu lembro que você teve uma ascensão muito grande, né, dentro do Mercado Livre. Porque você chegou a ser convidado, né, cara, pelo Mercado Livre, pela quantidade que você vendia para fazer cursos exclusivos, né, para os melhores vendedores da plataforma, né? Verdade, foi ali, bem legal. Ali você já é outro destaque da sua vida, né, cara? Foi sim, foi ali que eu comecei a ter escala, né? Eu não tinha dinheiro, viu, gente? Não tinha dinheiro para vender naquele volume, não tinha. Então eu utilizava ali ferramentas que o próprio mercado deixava. Então eu fazia antecipações dentro da própria plataforma. Então eu vendia e pagava um percentual de juros para poder ter o dinheiro imediatamente, para eu continuar comprando. Em janeiro de 2019, eu lancei meu site, Loja do Bebedouro, meu e-commerce está aqui até hoje. E eu, para conseguir atender, né, eu saí do Mercado Livre para aprender no meu site próprio. E ali, de fato, foi a inauguração, né, da Loja do Bebedouro. Foi em maio de 2018 que a gente começou nesse projeto de e-commerce para valer. E como é que foi os primeiros desafios aí, empreendendo sem precisar de ir no marketplace? Como é que foi esse início, os primeiros desafios? Cara, é um outro mundo completamente diferente. Eu tive que aprender as configurações dessa plataforma que eu escolhi na época. Eu tive que aprender sobre marketing, eu tive que aprender sobre tecnologia, logística, todo aquele processo de preparação, etiquetagem, entrega, emissão de nota fiscal, o volume, as regras que tinha lá. Foi bastante desafiador, mas utilizando conteúdo gratuito.
Às vezes a própria plataforma, ela tem lá uma página com manuais para você ler. Você precisa ler. Primeiro, aprender sobre gestão. Vender é fácil. Para mim é fácil, acho que para muita gente é fácil. Você pode ser carismático, entender um pouquinho de habilidade, mas vender é fácil. Ser empresário, de verdade, é muito difícil. E um fato interessante é que eu vi tanto potencial naquela época, mas eu tinha uma barreira, que era fornecedor. Esse foi um momento disruptivo, porque eu vi que a gente podia crescer, só que eu não estava conseguindo ter o retorno que eu esperava dos nossos fornecedores. Atrasava muita entrega, ou talvez tinha escassez de produto mesmo, não cuidavam bem dos clientes quando tinha um problema de pós-venda. Aí eu falei, vou ter que montar minha fábrica. Fato é, tem mercado, não para esse produto, eu falo que tem mercado para qualquer coisa. Se fizer bem feito, é possível. Tanto que em 2020, eu gosto de frisar isso quando eu falo para as pessoas, éramos 5 funcionários, eu e mais 5, e agora estamos indo para cerca de 70. Vai passar, né? Porque a gente vai estar sempre crescendo. Então, olha que salto que deu. Tudo isso respeitando as regras do jogo. Uma dica para quem está buscando empreender e está se sentindo que está difícil, você sabe o que é isso, né? Que parece estar sozinho e tudo mais. O que você falaria para essa pessoa que está começando a empreender? Começa. Vai ter que começar. Comece e vai ajustando. Mas não se preocupe apenas com a venda, tá? Te garanto, você vai ter que estudar muito, aprender muito, se cercar de pessoas boas, que muitas vezes vão embora. Você não vai poder se frustrar. Você tem que ter fé também. Procure entender que as coisas vão dar errado. Não vai dar tudo certo, mas que é possível fazer. Mas comece. Não vai ter o melhor momento. O feito é melhor do que o perfeito, não é verdade? Então começa a construir, vai aprendendo, vai corrigindo. Mas a minha principal dica é experimentar e venda. Você vai ter que aprender muita coisa, mas o principal é aprender a vender. Só existe prosperidade com venda, e é com vendas que as empresas crescem, elas contratam, elas prosperam, tá? Pesquisar, tá? Pesquisa um produto, pesquisa um serviço, olha quanto que custa, quais conhecimentos você vai precisar ter e procura entender o mercado. Tem tanto conteúdo gratuito hoje, só não faz quem não quer, só não é advogado quem não quer, só não é gerente de empresa quem não quer, só não é empresário quem não quer. Se você ficar lá sentado no sofá esperando alguma coisa milagrosa acontecer, não vai acontecer. Então coloca a roupinha, sai de casa e vai para o mundão trabalhando que vai dar certo. Tem uma possibilidade de falar com 17 mil pessoas simultaneamente, e essas 17 mil pessoas estão te ouvindo, estão prestando atenção no que você está querendo falar. O que você falaria para elas? Sobre qualquer assunto. Trabalhar faz bem. Trabalhar faz bem. A gente tem que ver a vida de forma mais leve, positiva. A gente sabe que tem circunstâncias muito difíceis. Vai sempre ter um culpado pelo seu fracasso. Mas se você ficar aprisionado nessa ideia, você nunca vai ter sucesso. Então seja um adolescente na escola, seja uma pessoa no primeiro emprego, seja alguém que tentou um negócio e não deu certo. O que eu tenho para falar é continue tentando, tente melhorar a cada dia. E Marechal Floriano é uma cidade maravilhosa, tem inúmeras oportunidades aí. Marechal pode catapultar qualquer pessoa aí dentro, ou até mesmo para fora, como foi comigo. Mas o principal é que a gente deve sim procurar empreender em qualquer área da vida, seja no mercado de saúde, seja no mercado de produtos, seja na política. Empreender é transformar algo que hoje é de um jeito em algo melhor, né? Buscar a melhoria e evolução. E quando você quer empreender, naturalmente você vai transbordar coisas boas. Então ocorre uma multiplicação, ocorre uma distribuição de inspiração. Você vai ser exemplo para alguém. Isso aí. Cara, adorei. Satisfação. Muito obrigado, rapaz, por você me receber aqui na sua empresa, na sua organização. Sinto um orgulho imenso, cara, de poder ser seu amigo e poder ver essa trajetória, poder estar contando a sua história aqui no nosso podcast. Cara, satisfação imensa, obrigado pela oportunidade, tá? Contar um pouquinho da minha história.
poucas pessoas sabem ela de tão claramente como vão saber agora. Então assim, eu estou abrindo realmente aqui minha vida para quem está aqui nos vendo e ouvindo, e que sirva de inspiração, porque realmente eu lutei, né, pelo que eu tenho hoje, e é uma satisfação imensa ter tantas pessoas participando desse projeto, né? Para mim é uma honra, tá? E um grande beijo para Marechal, um lugar que eu amo demais. Sempre que possível vou ir visitar vocês, viu? Beijão do coração.